A ideia, tá, pessoal, aqui é o seguinte, ó, só para enquanto vocês estão abrindo aí os arquivos que eu compartilhei, o arquivo, né, que eu compartilhei, a ideia é a seguinte, essa telinha aqui, eu vou fazer ela com vocês aí umas 2 a 3 vezes, tá? Esse semestre, tá? Nas aulas aqui de PHP. Até porque, provavelmente, eu vou mostrar para vocês formas diferentes da gente trabalhar aqui nessa parte do back-end, tá? Então, assim, eu vou primeiro fazer trabalhar um formato com vocês, que eu acho que é mais fácil, né, da gente estar começando aí, porque vocês estão começando agora a programar aí com PHP. Depois, a gente provavelmente deve fazer aí um outro formato, que é já fazendo aí com orientação a objeto, que aí já fica um pouco mais complexa esse processo, tá? Que aí eu vou implementar com vocês algumas coisas. E aí, bem provavelmente, posteriormente, a gente deve fazer... aí eu não sei se eu vou usar essa tela ou não, mas eu acho que talvez a gente monte algo um pouquinho diferente. E aí eu vou montar com vocês como se fosse um back-end lá no finalzinho, para ser como se fosse uma API, né? E aí a gente provavelmente vai mudar um pouquinho o formato ali de trabalho. Eu só não sei se eu vou conseguir usar essa tela, porque aí a ideia é a gente só trabalhar no back-end, né? E aí o front-end, por exemplo, teria que envolver uma outra linguagem, por exemplo, como JavaScript, né? Então aí já não sei se a gente faria isso, até por causa da disciplina que ela é mais focada no back-end lá, né? Mas aí provavelmente vocês já vão estar mais afiados lá com o professor Fernando, na parte do JavaScript, então vocês vão conseguir provavelmente consumir a API que a gente vai fazer lá pelo JavaScript, e aí de repente vocês podem alimentar essa tela. Tá? Então vamos ver lá na frente, no final, como que fica aí essa etapa, tá bom? Então só dando essa diretriz aí para vocês. Ok, conseguiram abrir aí esse arquivo? Ok, todos abriram. Tem alguém que não pegou o arquivo? Tá, não, beleza. João, Matheus, sim, Ogela de PHP. O outro colega me perguntou o que é esse arquivo. É isso aqui que eu estou falando, né? Essa telinha aqui. Estou mandando para vocês não ter que fazer HTML e CSS agora, né? Senão vocês vão ficar aí umas 2 horas aí fazendo esse HTML e CSS. E para nós agora é indiferente, né? A gente vai se preocupar um pouco mais agora com a programação em si, tá? Essa aqui é a ideia. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, tá? Assim, eu montei essa tela aí para a gente estar utilizando. Nessa tela, eu estou procurando colocar alguns elementos que são importantes até para a gente poder fazer algum tipo de trabalho, né? Ou tratamento, ou coisa do gênero, tá? Então, eu estou colocando aqui algumas caixinhas de texto, que é simples aí o processo. Estou colocando um objetinho select, que depois a gente vai estar trabalhando com ele. E aí a ideia é pegar esse objetinho select aqui, né, que eu chamei aqui de estados, e a gente carregar do banco de dados, tá? Então, ou seja, a ideia é buscar isso daqui do banco de dados, tá? Eu coloquei aqui uma caixinha de data de nascimento para que eu possa mostrar para vocês como que a gente trabalha com a data, tá? Pelo menos no PHP, como que a gente recebe essa data e como que a gente tem que encaminhar ela para o banco de dados, tá? E aí, na hora, a gente também deve fazer aí alguns exemplos. Coloquei aqui um rádio, tá? Um rádio não, um rádio, para a gente poder estar escolhendo aqui feminino e masculino, tá? Até para a gente também ver como que a gente guarda, né, um elemento desse aqui no banco de dados, tá? Que aí a gente pode estar colocando uma letra, pode estar colocando alguma coisa lá no banco. Enfim, a gente vai planejar isso daí. E uma caixinha de observação que é para a gente ver como que a gente
também trabalha com esse elemento aqui. Então, eu procurei colocar aqui uma meia dúzia de itens, né, que é para a gente poder analisar aí todo o contexto. Bom, o primeiro passo, pessoal, que a gente precisa efetivamente tá fazendo aqui, ó, a gente precisa criar efetivamente essa estrutura para a gente guardar no banco de dados, tá? Então, a gente precisa criar uma estrutura de banco para a gente poder estar fazendo, né, armazenando dados aqui no banco. Para isso, o que eu vou pedir para vocês, né? Vou pedir para que vocês abram aí o Workbench de vocês. Eu vou abrir o meu aqui do zero, né? Também para, se caso tiver algum detalhezinho aí, para a gente poder também visualizar juntos, tá? Então, para vocês que instalaram aí o Workbench, ou se tiver alguém conectado lá na escola, né, usando o computador remoto, também o processo vai ser o mesmo, tá? Não vai mudar nada. Então, vocês vão abrir aqui o Workbench, tá? Geralmente ele abre nessa telinha inicial aqui. Aqui é onde ficam as instâncias, né? Ou seja, ficam as conexões que vocês vão estar fazendo com o banco, tá? Como no nosso caso a gente vai estar trabalhando local, então provavelmente só vai abrir essa caixinha aqui, que é a instância local. Se vocês tivessem, de repente, vou conectar num banco de dados num servidor, de repente você poderia criar aqui uma outra conexão e ele abrir outra caixinha aqui. Então aqui você pode ter milhares de caixinhas, cada uma buscando num servidor, buscando aí num lugar aí diferente, tá bom? Então vocês vão clicar aqui, ó, nessa caixinha do local. Provavelmente ele deve pedir talvez a senha. O meu talvez ele não pediu porque ele já ficou gravado aqui na memória. Então se ele pedir a senha, vocês vão colocar a senha que vocês colocaram na instalação. Para quem colocou a senha que eu até comentei aqui no chat, aqui no começo da aula, é aquela senha BCD127, que é a mesma senha que a gente usa lá nos laboratórios da escola. Se por algum acaso alguém não colocou essa senha, colocou colocou uma outra senha, aí vocês colocam a senha que vocês colocaram lá na instalação, tá? Eu não entendi, que ícones? Do que estão falando aí? Oi? BCD127. Essa é a senha, para quem estiver acessando remoto. Isso, tá bom? Eu não... ícones para poder executar o MySQL. Pessoal, eu não sei se ele colocou ícone na instalação de vocês, mas é só vocês abrirem aqui, ó, MySQL Workbench, ó. Tá? Se ele não colocou ícone, é só iniciar aqui e buscar MySQL Workbench. Tá? É esse cara aqui que vocês vão tá abrindo aí, tá? Aí ele vai abrir aquela tela inicial, ó. Tá, ó, iniciar, tá aqui, ó, MySQL Workbench. Aí ele abre essa tela e aí vocês clicam na caixinha do local aqui para a gente poder tá entrando aqui no banco, tá bom? Então abre aí para mim, por gentileza. Tem que aparecer. Se vocês instalaram igual o vídeo, ele tem que aparecer o MySQL Workbench. Provavelmente então ele não instalou. Deve ter dado algum gato aí então. Não abriu. Tenta digitar só MySQL, né? Não sei, apesar que era para abrir, mas se digitar MySQL, ele traz todos os aplicativos do MySQL. Aí o Workbench é a interface gráfica, tá? Teria que abrir. Teoricamente era para estar funcionando.
Não? Teoricamente não precisaria reiniciar o PC, a instalação ela não requer. Mas é estranho mesmo, se você fez a instalação certinha, era para ele estar aí. O que pode ter acontecido é que você instalou, mas de repente você esqueceu de selecionar o Workbench na instalação. Aí ele instalou o banco, mas não instalou a interface gráfica. Entendeu? Tipo assim, quando você digita MySQL aqui, aparece outras coisas aqui do MySQL? Ou não aparece nada também? Então aconteceu alguma coisa, cara. Estranho. Muito estranho. Reinicia a máquina então para ver, mas não faz muito sentido. Se você seguiu todos os passos, era para estar instalado. Ó, no painel de controle. Reinicia a máquina então. Pode ser bug do próprio Windows. Reinicia a máquina. De repente ele só não criou os atalhos para você, entendeu? Reinicia a máquina e vê direitinho. Bom, enquanto você ajusta aí, enfim, enquanto você ajusta aí, o que a gente vai fazer? Para o pessoal que abriu aqui, ó, o Workbench, então é assim, eu vou dar maiores detalhes para vocês depois nas aulas de banco, tá? Mas o que acontece? Eu vou ter que mostrar para vocês como fazer alguns códigos aqui, porque senão vocês a gente não vai conseguir criar a estrutura que a gente precisa, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ó? Provavelmente assim que vocês abriram aqui, deve ter aberto uma abinha chamada Carry, correto? Só isso. O que é essa Carry? É aqui que a gente digita os scripts de banco, tá? Então, assim, eu gosto de usar a interface gráfica, porque vocês vão ver, a gente vai digitar, ele fica coloridinho, dá para aumentar a tela, né? Isso aqui também dá para fazer pelo prompt de comando. O mesmo código que a gente vai usar aqui, a gente poderia fazer no MS-DOS. Depois, na aula de banco, eu mostro para vocês como fazer. Mas no MS-DOS é muito mais chato de fazer, porque se você errar, às vezes tem que apagar, aí você dá o Enter, tem que escrever tudo de novo, é mó chato, entendeu? Então, assim, eu prefiro usar a interface gráfica porque ela é mais vantajosa para a gente, tá? Enfim, então, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz, né, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, que eu também vou explicar isso depois nas aulas de banco, para vocês criarem um banco de dados, primeiro a gente tem que criar uma caixa, tá? Então a gente cria aí como se fosse uma caixa onde a gente vai armazenar todas as subcaixas, os subitens que a gente vai ter dentro do nosso banco de dados, tá? Vocês vão se, né, assim, mais ou menos, tá? Como vocês ainda não chegaram nessa parte de banco, é bem provável que vocês ainda fiquem com algumas dúvidas. Mas aquelas entidades que vocês localizam e que a gente está aprendendo a criar na aula de banco, num futuro, essas entidades elas devem virar tabelas. Tá? Então, elas devem virar tabelas, né, que é o que a gente cria fisicamente no banco. Para a gente criar essas tabelas, a gente precisa de uma caixa, que a gente chama de database. Tá? Então, todo banco de dados ele sempre tem um database, e nesse database a gente cria as nossas entidades, que no caso aqui é chamado de tabela. Tá? Então, o primeiro passo é a gente criar esse database. Tá? Para vocês criarem esse database, vocês vão usar esse comando aqui. Ó. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Vocês vão escrever assim, ó. Tudo não precisa ser maiúsculo, tá? Pode ser minúsculo. Create database, tá? E aí a gente vai definir um nome para o nosso database, tá bom? Geralmente, pessoal, o que a gente faz? Sempre que vocês forem criar um database, é sempre interessante vocês colocarem
abreviação do que vocês estão fazendo. Não sei se vocês se lembram lá nas aulas no começo, quando a gente estava trabalhando agora com PHP, quando vocês vão criar uma caixinha, por exemplo, eu sempre falo, coloca lá txt e o que é a caixinha. Eu vou criar lá um objeto select, SLT e o nome do que você vai colocar. Essa regra é interessante a gente trazer aqui para banco também, tá? Pelo menos para as coisas que a gente for criar, a gente colocar essa abreviação no começo. Então, a abreviação de database é DB, tá? E aí a gente vai colocar um contexto, tá bom? A gente vai escrever aqui alguma coisa. Eu sempre faço um exercício, né? Até casando aqui com a telinha, né? Ó, cadastro de contatos, né? Enfim, eu sempre crio um database de contatos, que é para a gente poder estar fazendo. Então, o nome do meu database será DB contatos, tá? Provavelmente, em algum momento nesse semestre, pode acontecer da gente ir para a escola, né? E aí para o Senai. E talvez alguns dos colegas de vocês também pode estar acessando remoto, né? Aí os computadores da escola. Provavelmente nos computadores da escola pode acontecer de já ter lá um database chamado DB Contatos. Até porque várias outras turmas talvez já tenham feito esse exercício. O que eu sempre recomendo? Para a gente ter uma diferença, a gente coloca assim, ó, DB Contatos, no caso de vocês, 2020, tá? Que no caso a gente está no ano de 2020, e o semestre que a gente está trabalhando. Então, 2020, e aí o 2 aqui no final, tá? Então, fica assim, ó, DB Contatos, 2020, 2. Se a gente estivesse trabalhando nos laboratórios divididos, né, talvez a aula seria dividida, talvez ainda teria aqui, ó, A e B, né? Porque 2020, segundo semestre, aí tem a turma A e a turma B, porque a gente estaria usando os mesmos ambientes, tá bom? Enfim, então, só para comentar com vocês aqui. Então, eu vou pedir para vocês criarem assim, ó, DB Contatos 2020, que é o ano, 2, que é o segundo semestre, tá bom? E aí coloca um ponto e vírgula para mim. Detalhe. Faz um favor, ó. Depois aqui no final, além de colocar o 2 de segundo semestre, coloca a letrinha T para mim, que é tarde. Vocês são turma da tarde. Porque pode acontecer de, às vezes, ter uma turma da manhã que, por algum motivo, está fazendo algum exercício parecido com esse. Acho que não vai acontecer agora nesse momento, mas já aconteceu em outros semestres, tá? Então, coloquem esse nome aqui, ó, DB Contatos, 2020, que é o ano, 2, que é o segundo semestre, T de tarde. Se a gente estivesse nos laboratórios divididos, teria o A no final, que seria a turma A, ou B, que seria a turma B. Tá bom? Tudo bem nisso? Tranquilo, né? Tá. Esse aqui é o comando que a gente usa para criar um database, tá bom? Então você vai selecionar essa linha e aí você clica nesse, tem um raiozinho aqui em cima, ó, tá? Que é o raiozinho para você executar um comando. Então aí vocês clicam para mim aqui nesse raio. Se deu tudo certo, né? Pode clicar uma vez só. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó, na output, na janelinha de output, ele vai aparecer se deu certo ou se deu errado. No meu caso, ele deu certo, ó. Create database, papapá, apareceu aqui verdinho, então ele criou, tá bom? Se por algum acaso vocês apareceu vermelhinho ou apareceu amarelinho, é porque vocês digitaram alguma coisa errada. Aí dá uma conferida, ver se o processo está certinho, tá? Para que a gente tenha um histórico, tá? Para que a gente tenha um histórico aqui dos comandos que a gente está fazendo, até porque vocês podem querer refazer isso depois, eu vou colocar aqui, ó, o sinalzinho de jogo da velha é comentário. Tá? Então a gente pode estar fazendo um comentário aqui no banco. Eu vou colocar assim, ó, tá? Não vai. Ele é o contra e ponto e vírgula é do Bractis. Aí já não é desse cara aqui, tá?
Dá também para fazer comentário, acho que usando barra asterisco. Ó. Barra asterisco também funciona, tá bom? Geralmente o barra asterisco é para comentários em massa e o sinalzinho de jogo da velha é para comentários em linha, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Criação do database contatos. Tá? Oi. Ela aparece aqui embaixo. Ó. Então, você selecionou a linha e você apertou o raiozinho. Tá? Era para ele ter aparecido. Veja se aqui nessa parte do lado direito, ó, dá uma olhadinha aqui do lado direito, ele tem umas abinhas aqui, ó, que é para aparecer umas telinhas, tá vendo? Tem uma que tem um botãozinho azul embaixo, ó. Talvez ela tá desativada. Dá uma olhadinha, clica nela e vê se aparece. Ó, deixa eu diminuir um pouco a janela aqui, ó. Aqui na parte superior, ó, tem 3 botõezinhos aqui, ó. Tá vendo? Que é para você colocar o que você quer e o que você não quer na tela. Veja se esse aqui que tem um azulzinho embaixo, de repente está desabilitado. Aí você clica nele e aparece. Era isso? Ótimo, perfeito. Tá. Então, no caso, o colega não estava abrindo aqui essa parte de baixo. Aqui, pessoal, tem esses botõezinhos aqui, ó, que é para vocês ativar e desativar aqui as abinhas da tela, tá? Basicamente, acho que é bom deixar essa do lado esquerdo, porque aqui mostram os databases, né, que a gente está trabalhando e tal. E essa aqui de baixo, que é para mostrar o output aqui. Basicamente é isso. Tá? Acho que não tem nada muito diferente. Hã? Não sei, cara. Eu acho que não. Aqui não dá para trocar tema, não. Tá? Até porque aqui banco de dados é banco de dados, né? Não é uma IDE. Ah, sim. Isso. O meu eu estou usando numa máquina virtual e eu estou usando o Windows 7. Então ele fica meio azulzinho aqui, ó, meio azul ou cinza. É, então, o de vocês, mas é a mesma versão. É a mesma versão. Eu até tenho instalado na minha máquina aqui, ó. Ó, na minha máquina oficial ele fica assim, ó, tudo branco. Entendeu? Mas é por causa do Windows, tá? Não é o Workbench, não. Até onde eu sei, eu nunca achei nada aqui que desse para personalizar. Eu também nunca fucei direito. Mas eu acho que não tem nada que você pode. Deixa eu ver. Acho que não tem nada aqui que você pode ficar brincando com cor, tá? Eu nunca vi isso aí. Se tem, eu desconheço. Tá bom, mas. Oi. Ah, eu escrevi errado. Desculpa. Não. Perdão. Isso. O comentário é o hashtag ou barra asterisco. Também é comentário. Tanto faz. Isso. Perfeito. Tá? Fica a critério de vocês, hein? Deixa eu colocar aqui em cima também. Comentário. São as opções de comentário aí que a gente tem, tá? Então, beleza. Rodou o comando, apareceu verdinho, provavelmente funcionou, tá? Teoricamente, esse database ele tem que aparecer aqui do lado esquerdo, ó, tá? Só que ele não atualiza, às vezes, logo de cara. Então, se você clicar com o botão direito e você der um refresh, ó, ele já criou o database aqui. Tá? Então, ou seja, se você clicar com o botão direito e der um refresh, ele já atualiza e ele vai te mostrar o database criado aqui bonitinho. Tá? Se você quiser visualizar isso por linha de comando, tá? Tem esse comando aqui, ó. Show databases.
se você rodar esse cara aqui, ó, seleciona ele e clica aqui na flechinha, ele vai mostrar para você todos os databases existentes. Inclusive alguns que ficam ocultos aqui, que são databases de configuração, tá? E aí o seu que você criou provavelmente já deve estar aparecendo aqui, tá bom? Então, ou você faz isso por linha de comando, dando um show databases, ou você dá um refresh aqui do ladinho esquerdo, que aí ele já atualiza para você, tá bom? Beleza. Então, é que você tem que selecionar o comando. Porque se você não selecionar, ele vai tentar executar o comando de cima também. Porque ele interpreta linha por linha. Então, se você não selecionar nada, ele vai tentar criar e ele vai falar que está errado, porque já existe. Então, você seleciona e aí você clica no raiozinho, que aí você vai rodar só esse comando. Deu certo, Pedro? Deu? Isso, databases, perfeito. Hã? Do que vocês estão falando? Que barra, filho? Ah, não, isso daqui ele já vai sair. A hora que a gente executar o comando, ele já vai embora. Mas eu acho que se você clicar em algum lugar aqui, ela deve ocultar. Dá pra você, acho que, diminuir aqui também, em algum lugar. Acho que aqui, ó, Result Grid. Deixa eu ver. Pera aí. Eu acho que ela já vai sumir aqui. Quando a gente executar o próximo comando, ela já deve sumir. Tá? É porque aqui ele está trazendo o resultado do comando que a gente deu, que tem um retorno. Tá? Tá, aqui no result. Deixa eu ver. Pode ser. Tem ali um xizinho ali, beleza. Bom, tranquilo. A gente criou o database, pessoal. O que acontece? Agora a gente vai criar o que seriam as nossas entidades, tá? Que seriam o que a gente chama de tabela agora, que é para a gente poder começar a trabalhar ali com a nossa telinha, tá? Para que vocês possam criar as entidades, o que acontece? Pode existir muitos databases criados aqui no banco de dados de vocês, tá? Então, você tem que dar o comando aqui, ó, use, e aí você vai colocar o nome do database que você quer ativar. Se você não der esse use aqui, você vai ter que ficar digitando o nome do database toda hora, na hora de você criar as tabelas. Tá? Então, não é tão interessante, tá bom? Então, sugestão. Dá um use, que é para a gente ativar a utilização do database, porque pode ter muitos aqui, tá? Até vou colocar o comentário aqui, apesar que depois na aula de banco eu vou detalhar mais isso, né? Não tem problema. Mas só para a gente poder ter um histórico aqui, ó. Isso, nas aulas de sexta-feira. Tá? É porque assim, eu estou falando comandos de banco, mas na aula de PHP, né? Mas é que a gente precisa de pelo menos esse daqui para a gente poder começar a programar. Senão a gente não consegue ter a infraestrutura. Tá? Mas vai ter uma aula de banco que eu vou efetivamente explorar melhor todos esses comandos aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, ativa qual o database será utilizado. Tá? Esse comando aqui permite visualizar todos os databases criados. Tá bom? Então a gente criou o database, verificou se ele foi criado, e aqui a gente ativou
o database que a gente vai estar trabalhando, tá? Que no caso é o DB Contatos 2022T, tá bom? Beleza. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai começar criando as entidades, tá? Basicamente, pessoal, eu vou precisar de 2 entidades, tá? Então eu não vou precisar de muita coisa. Por que eu vou precisar de 2 entidades? Eu vou ter uma entidade que é para cadastrar os contatos, que vai ter nome, celular, e-mail, data de nascimento, papapá. E a gente vai ter uma entidade chamada de estados, tá? Por quê? Porque os estados têm que ser uma entidade à parte, até para a gente poder fazer a listinha aqui de todos os estados. Senão fica ruim, a gente vai ter que escrever estado por estado na mão, então isso não é legal. Então é interessante que você já tenha num banco de dados uma tabela, né, uma entidade, que aí você já deixa cadastrado todos os estados, ou deixa cadastrado todas as cidades, né, caso você estivesse fazendo alguma coisa mais abrangente aí, tá bom? Então eu vou criar 2 entidades, tá? Uma para a gente armazenar estados e uma outra que é para a gente armazenar os contatos, tá? Então é esse que é o objetivo nosso aqui. Ah, professor, mas e aí tal? Depois, nas aulas de banco, a gente vai discutir por que tem que ter uma entidade estado separado. Aí a gente vai entender isso melhor, tá? Por enquanto a gente precisa saber que eu preciso dessas 2 informações. Uma para guardar contatos e outra para guardar os estados que eu vou estar fazendo associação aqui. Bom, eu vou começar criando a tabela de estados, até porque é mais fácil, tá? Então, assim, para vocês criarem uma tabela, pessoal, você vai dar o comando create table, tá? Para criar o database, a gente deu create database. Para poder criar a tabela, a gente vai dar o create table, tá? Tenho que criar o nome da minha tabela. Da mesma forma, a gente também coloca um prefixo no nome das tabelas. E a gente chama de TBL. Então, eu vou criar uma tabela chamada TBL estados, que é para a gente poder guardar as informações dos estados, tá? Não recomenda-se que nome de tabela, nome de database, nome de campo tenha maiúsculo e minúsculo. Até porque, o que acontece? Se você estiver criando isso aqui no Linux, o Linux ele não vai aceitar. Provavelmente ele vai dar alguns problemas. Então, recomenda-se criar tudo minúsculo, tá bom? Caso você queira... É porque assim, se você colocar aqui, eu acho que você está falando de minúsculo e maiúsculo, por exemplo, TBL, aí você queria colocar o Ezinho, né? Maiúsculo de repente. Se você colocar, pelo que eu me lembro, ele não vai nem criar aqui com maiúsculo. Automaticamente, o MySQL vai converter isso aqui para minúsculo. Tá? Ele já vai deixar dentro de um padrão. Então, nem perde tempo em ficar estabelecendo maiúsculo e minúsculo, porque ele não, eu acho que ele já nem vai deixar. Tá? As mesmas regras que a gente tem na programação. Se você quiser usar o underline, você pode. Tá? O que não pode é deixar espaço. E nem tracinho, tá? Tracinho não pode. Então, assim, ou você escreve junto, ou você coloca um underline. Tá bom? É a mesma regra de criar uma variável, né? Beleza. TBL status. Ótimo. Aí o que eu vou colocar dentro dessa tabela? Tá? Eu preciso colocar as informações que vão existir dentro dessa tabela. Os dados, né, os atributos. Vamos lá. Os atributos, você já sabe mais ou menos o que é. Esses atributos, vocês precisam colocar eles entre parênteses. Tá? Então, dentro desse parênteses, eu vou colocar todos os atributos que vão contemplar a minha tabela. Para ficar mais fácil, para a gente rodar, né, e entender o script, você pode dar alguns enters aqui, ó, porque aí a gente vai colocando atributos um por linha.
E aí fica mais fácil e fica um código mais organizado, vamos pensar dessa forma, tá bom? Bom, quais são os atributos, pessoal, que eu precisaria para guardar informações de estados? O ID, então eu vou criar aqui ó, um campinho ID. Então, aí é a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem, ó, eu até vou colocar aqui, mas depois eu vou verificar. Eu acho que ele não vai criar com letra maiúscula, tá? Eu vou colocar aqui para ver, mas eu acho que o próprio MySQL vai converter isso aqui para minúsculo. Ó, ID estado, tá? É um atributo que eu preciso. Que outro atributo que eu precisaria para essa entidade? Isso, o nome, estado, tá? E a sigla, né? Porque eu posso... Aliás, a palavra estado, pessoal, nem precisa colocar, tá? Senão fica redundante. Tá? Eu só coloquei estado aqui, né? Porque depois isso aqui vai ser importante por um outro contexto para a gente. Então, ó. Não, porque o estado é estado, né? Eu só vou guardar a informação. Então, por exemplo, eu vou escrever São Paulo e vou colocar a sigla SP. Teoricamente, isso aqui eu acho que resolve. Né? Região, acho que seria desnecessário, né? Enfim, num outro tipo de software, talvez a gente poderia estar colocando, tá? Neste momento, eu acho que isso aqui resolve o que a gente precisa, o nome e a sigla. O que foi? Deve ter caído então. Bom, vamos lá. Olha, a minha sugestão, estou vendo no chat aqui, acho que o Lucas teve BO. Lucas, é mais fácil fazer o seguinte, cara, acompanha a aula, né, já que eu não sei o que aconteceu aí na sua máquina, e aí depois você tenta instalar, que é para você não perder a explicação, entendeu? Senão você fica aí ao restante da aula tentando desinstalar, vendo o que aconteceu, aí você perde aqui a explicação, né? Acho que é melhor. Já que deu gato aí, né? Aí depois você testa. Enfim, então eu poderia estar colocando todos os campinhos, né, os atributos que eu precisasse na tabela de estados. Bom, quando a gente coloca os atributos, pessoal, isso aqui, lógico, vocês ainda não sabem, tá, porque a gente ainda vai aprender lá em banco. Mas a gente precisa especificar algumas informações, como, por exemplo, os tipos de dados que cada um dos atributos vai ter no banco de dados, tá? Oi. Então, ele me perguntou se poderia estar colocando a região, tá? Aqui. Assim, acho que não tem necessidade, tá? Até porque região, depois a gente poderia, se isso aqui fosse um software mesmo, talvez seria mais interessante ter uma outra tabela que guardasse as regiões e aí a gente criasse um relacionamento entre elas, entendeu? Ó, região sul. A região sul ela é composta por esse estado e aquele estado. Então a gente poderia ter uma tabela, né, uma entidade só de região e uma tabela só de estado. Então acho que não seria muito interessante a gente colocar a região aqui, entendeu? Até porque eu nem vou precisar disso na minha tela. A minha tela aqui eu vou precisar mesmo só a sigla mesmo do estado e talvez o nome, entendeu? Tá? Mas poderia ter. Talvez num outro cenário poderia ser interessante você fazer esse ajuste aí, tá? Bom, cada atributo, pessoal, precisa ter o seu respectivo tipo de dado, tá? Então, no caso aqui do ID, do estado, todo o campo ID, pessoal, ele precisa ser um campo inteiro, tá? Então, a gente tem aqui no banco o int, tá? Tem aqui int 1, int 2, int 4, int 8, né? Que seriam aí que seria o tamanho, né, dos atributos inteiros,
tá? Eu geralmente costumo fazer assim, ó, tá? Colocar o int, e aí aqui dentro a gente especifica mais ou menos a quantidade de dígitos que ele vai poder aceitar, tá? Assim, eu acho que um int para um ID, né? Eu acho que um int de 4, 8 dígitos é mais do que suficiente. É lógico que a gente não vai ter estado, né, para colocar 8 dígitos. Mas estou colocando aqui um cenário hipotético. Talvez numa outra tabela a gente tenha números inteiros que cheguem até 8 dígitos aí, tá? Mas a gente pode mudar, pode especificar, pode colocar um int com 4 dígitos, um int com 2 dígitos, tá? Enfim, eu vou colocar aqui com 8, que é o default que geralmente o MySQL cria em todos os campinhos que a gente coloca, tá? Bom, além de eu especificar o tipo de dados, eu ainda tenho que colocar mais algumas características, tá? Por exemplo, o atributo identificador, ele pode ficar vazio na hora que eu for cadastrar um estado? Não, né? O atributo identificador ele é tão importante que ele nunca pode estar vazio. Então, not null. Ele não pode ficar nulo. Tá? O ID do estado. Isso eu vou explicar ainda para vocês na aula de banco. Geralmente, o atributo identificador a gente deixa para que o banco de dados controle. Tá? Então, por exemplo, ao invés da gente ficar colocando um número, número 1, número 2, número 5, número 10, a gente deixa para o banco de dados gerenciar isso. É muito mais interessante. Porque aí, conforme a gente for inserindo novos estados, né, novos registros, o próprio banco de dados vai somando mais um e ele vai colocando um número sequencial. Tá? Para a gente estabelecer isso, você tem que colocar isso aqui, ó, auto incremente, que é para o banco de dados automaticamente incrementar mais um sempre que um novo registro for adicionado. Tá? Depois, eu vou explicar melhor isso nas aulas de banco lá na frente. Mas é importante vocês saberem por que a gente está colocando aqui agora. O atributo identificador, ele também tem mais uma característica que a gente tem que estar colocando, tá? Que é essa daqui, ó. Primary key, que é uma chave primária, tá? Isso aqui eu vou explicar melhor depois na aula de banco para vocês. Tá? Aí vai ficar mais claro, não adianta tentar explicar agora, porque eu não vou conseguir, nesse momento, fazer vocês entenderem o objetivo de uma chave primária. Tá bom? Para que o banco de dados automaticamente incremente o ID. Tá? Para que a gente não tenha que ficar nós digitando os números do atributo. Então, deixa que o banco de dados gerencie. Ele automaticamente sempre vai somando mais um. Tá? Porque o atributo identificador a gente vai guardar um número, né? Atributo identificador geral. Então, aí que tá. Isso também vai ficar mais claro depois nas aulas de banco para vocês. O que eu posso dizer agora, neste momento? Todo atributo identificador, ele tem que ser inteiro. É obrigatório. Mas por quê? Aí depois vai ter uma aula que aí a gente vai explorar o porquê desse inteiro. Entendeu? Não é para facilitar. E isso daqui é eu não vou dizer que é uma regra, tá? Mas isso daqui, assim, se você não colocar o tipo de dados coerente no atributo identificador, você não vai conseguir fazer relacionamento depois com outras tabelas.
Então, assim, é importante que você especifique o tipo de dados correto. Então, todo o ID, todo o atributo identificador tem que ser inteiro. Ele não pode ser string, ele não pode ser date, ele não pode ser outros tipos de dados. Tá? Não é uma regra, mas assim, é uma prática muito usada e recomendada para quem trabalha com banco de dados. Então não adianta você meter uma string aqui que ele até pode criar, mas depois na hora de relacionar vai acabar, vai zoar tudo, entendeu? Não vai dar certo. Então tem que ser um inteiro. E outra, o ID, o que eu guardo no ID? Não vou guardar número? 1, 2, 3, 4, o que são esses números? Inteiro. Tá? Então nem faz sentido a gente colocar outros tipos de dados aí. Tá? Esse primary key aqui, pessoal, é assim, ó. Não dá para explicar agora. Para explicar isso daqui para vocês é um dia. 4 horas para a gente poder entender para que serve uma primary key. Tá? Então, eu não vou fazer isso agora porque a gente vai falar sobre isso depois na aula de banco. O que eu tenho que dizer para vocês agora, nesse momento, é todo atributo identificador tem que ser uma primary key. Ponto final. Grava isso e usa isso daqui por enquanto. Aí depois a gente explora melhor o que significa essa primary key. Tá? Porque ela tem vários objetivos. Não é nem só um objetivo, tem vários porquês. Tá? Então isso daqui forma o meu atributo identificador. O nome. Aí é mais fácil. O nome, o que eu vou guardar no nome? String, não é? Texto. No banco de dados, a gente tem o varchar. Tá? O varchar é um tipo de dados para a gente guardar texto. E aí a gente especifica também a quantidade de caracteres que a gente vai estar guardando. Tá? No caso do nome, na minha opinião, acho que 80 caracteres está mais que suficiente. Tá? Acho difícil 80, ó, nome de estado. Acho que 50 caracteres ó, tá até mais do que realmente é necessário. Mas estou deixando ali um tamanho um pouquinho maior, de repente tem algum estado que tem uma nomenclatura diferente ali que tem que escrever, para não ter nenhum problema. Tá? O nome do estado. Eu acredito que não tem como ele não ser cadastrado. Então eu também vou colocar ele como not null. Ele também é obrigatório. Tá? Só isso. A sigla. A sigla também é um varchar. E a sigla geralmente tem 2 caracteres. Então não tem por que a gente colocar mais. É obrigatório ter 2 caracteres. Tá? E eu acredito que também é um not null. Porque não faz sentido a gente escrever o estado e não colocar a sigla dele. Tá? Então também vou colocar aqui como not null. Bom, isso daqui, pessoal, cria para nós uma entidade, que é a entidade status. Tá? Vou colocar aqui um ponto e vírgula para poder finalizar a linha. Tá? Vamos tentar criar essa tabelinha aqui. Ó. Então eu vou selecionar e vou clicar aqui no raiozinho para ele poder criar. Ó. Opa! Deixa eu ver aqui o que ele falou. Ele deu um errinho aqui, ó. No database. Ah, ele está falando que o database não foi selecionado. Então, peraí. Eu acho que eu não rodei aqui o use. Deixa eu rodar o use. E agora deixa eu rodar o create table. Tá. Ele está falando que nessa versão a largura do inteiro não é necessária. Deixa eu ver se ele criou a tabela. Criou. Não precisa de vírgula porque eu não tenho mais nenhum campo. Isso, não, é o último campo, então não precisa de vírgula.
Então, o que ele me informou aqui, ó, ele falou o seguinte, ó, que a partir dessa versão, ó, você colocar a largura do inteiro já está ultrapassado. Então, não há uma obrigatoriedade. No futuro, eu posso já omitir essa informação. Então, provavelmente, talvez eu coloque só int aqui, eu acho. Tá? Mas ele criou. Tá? Na verdade, foi só um alerta. Né? Foi um alerta aqui que ele deu, ele não deu erro. E ele criou a tabela, tanto que ela está aparecendo aqui em cima para mim. Tá? Se vocês quiserem ver a tabela, se ela foi criada, ó, você pode dar um show tables. O show tables, ó, deixa eu rodar aqui, ó, ele mostra todas as tabelas criadas, tá? Que existem nesse database. No caso, somente a TBL estados aqui que foi criada nesse momento, tá bom? Então aqui cria uma tabela, cria a tabela de estados. Tá? Esse comando aqui visualiza todas as tabelas existentes no database. Tá? E se eu quiser ver a estrutura da tabela, tipo os campos, né, que foram criados e os tipos de dados, aí você pode dar esse comando aqui, ó, desc tbl estados. Esse desc é de descrição. Aí ele vai mostrar aqui, ó, todos os dados. Aí até criou com a letrinha maiúscula, então até dá para criar. Ele criou sim. Então, ou seja, ele mostra aqui os atributos que ele chama de field, que são os campos, os type, que são os tipos de dados, not null, né? No caso aqui se tem ou não, chave, que no caso é o ID, que é a chave primária, default, aqui está vazio, que a gente não tem nada, e autoincremento, que é um atributo extra do campo, do atributo identificador. Tá? Então ele criou. Tá? Então esse comandinho aqui rodou bonitinho e ele criou para nós a tabelinha de estados. O que não está funcionando? A table é a entidade, isso. Manda no zap. Melhor. Não, não dá. Manda no zap. Mandou? Deixa eu ver aqui. Você colocou ponto e vírgula aqui, filho. Ó. É vírgula. Vê lá se funciona agora. Tá, mas que erro que ele tá dando agora? Ah, sim, tá bem, ó. Você escreveu o comando incompleto, ó. É primary espaço key. Isso, boa. Vê se deu certo agora. Não, você seleciona. Eu seleciono tudo, tá? Seleciona tudo e aí clica no raio. Tá. Mas qual que é o erro, pessoal, que tá dando? Não, mas não é. Pessoal, se apareceu o triângulo amarelinho, o meu também apareceu. Isso aqui não é um erro, é só um alerta.
Tá, e o que, que ele está falando? Eu tenho que saber o que, que ele escreveu aqui. No database selecionado. É por quê? Porque você não rodou essa linha aqui, ó. Seleciona ela e clica no raio. Você tem que ativar qual é o database que você vai criar a tabela, senão ele não vai criar. Pronto? Daniel resolveu? E qual é o erro? Então você escreveu errado. Veja se está escrito certo aqui, ó. Linha, linha, linha. Ah. Então, mas é que tá. Se ele colocou o xizinho vermelho, é porque ele não criou. Mas ele escreveu isso daqui, ó, integer display with is do jeitinho que tá aqui? Então não é o mesmo erro. Qual é o erro que tem aí? Ó? Olha aí. Mas o que tá escrito aí? Lê um pedacinho aí. Isso, não, erro de sintaxe é erro de escrita, mas o que mais que ele tá falando? Então é erro de sintaxe. Tem alguma coisa escrita errada. Manda o print aí que eu ajudo você a olhar. Oxi, que barulho é esse? Tem alguém jogando Pac-Man aí? É? Sem comentários. Não, eu não sei. Alguém tava com barulho de Pac-Man aí, entendeu? Então, não sei. Não sei, mas tem alguém tá aproveitando em paralelo aí, tá jogando Pac-Man, entendeu? Ah, então quer dizer que você já fez isso, então. Eu conheço esses barulhos aí de Pac-Man. Ai, meu Deus. Quem? O Desk, ele mostra os detalhes da tabela. Não, ele mostra aqui, ó, no display aqui embaixo. Ó. Ele abre esse displayzinho e mostra aqui, ó. Será que não é porque você fechou ele em algum momento? Era para estar abrindo. Tá, deixa eu ver o erro aqui do Guilherme. Cadê Guilherme? Ô, Guilherme, meu filho, linha 14. A palavra not nu tá escrita errado, filho. É not nu, não é no nu. Desgraça, é? Ai, meu Deus do céu. O que, que eu vou fazer com esse povo? Tem até medo, cara, quando a gente for mexer só com banco. Ai, meu Deus do céu. O que mais que tá com erro aí? Ô, cara, eu não sei, cara, o que, que aconteceu aí. Era para estar aparecendo. Você seleciona, executa, ele tem que aparecer. Tenta executar esse daqui, ó. Tem um raiozinho aí, deixa eu ver, acho que é o terceiro. Cadê? Com a lupinha, vê se com a lupinha ele vai.
Que aí aparece... então, mas... Deixa eu ver, filho. Isso, é isso que eu ia falar. Ele aparece esse Result Grid aqui, não é? Aí se você clicar nele, ele aparece. Por alguma coisa você talvez fechou, mexeu aí que ele não está aparecendo. Mas aí ele aparece para você. Beleza. Pessoal, mais algum erro aí? Alguém mais tem algum problema em um comando que a gente fez? Por enquanto não. Tá, não, beleza. Ó, o Lucas falou que apanhei muito, mas achou. Então, boa pergunta. Eu não faço a mínima ideia o que aconteceu na máquina dele. Mas se ele achou, então tá bom. Bom, pessoal, beleza. Criamos aqui a tabelinha de estados, tá? O que a gente vai fazer agora aqui, ó? Vamos aproveitar que a gente está dando o create, tá? E vamos criar a tabela para guardar nome, celular, e-mail, a data de nascimento, o sexo e a observação. Tá? A gente vai precisar de uma outra tabelinha para guardar essas informações. Tá? A de estados é só para listar aqui, que é para poder facilitar e a gente já ter os estados pré-definidos. A outra tabela é realmente para guardar os outros dados aqui do nosso formulário. Tá? Bom, então vamos lá. Como que fica? Create table, nome da tabela, TBL, eu vou chamar ela de TBL contatos. Tá? Abre e fecha parênteses e já põe um ponto e vírgula aqui no final. Vai ser diferente. Acredito que ele não vai dar problema, tá? Até porque o database é uma coisa e a tabela é outra. O que não dá é para você criar duas tabelas com o mesmo nome, mas se coincidir um dia da tabela ter o mesmo nome do database, eu acredito que não tem problema. E outra, né? O database a gente coloca o DB na frente. A tabela a gente coloca o TBL na frente. Tá? Então isso já dá aquela diferenciada. Sem problemas. Bom, quais são as características, ou melhor, quais são os atributos da minha tabela de contatos? ID, contato, a gente já sabe. Quais outros atributos? Bom, agora eu dependo da minha tela aqui, ó. Então eu vou ter que guardar nome, celular, e-mail. Deixa eu já colocar aqui, ó, nome, celular, e-mail. Eu vou colocar todos os atributos, aí depois a gente só coloca os tipos de dados, que aí não precisa ficar voltando aqui na tela. O estado eu também vou ter que registrar nessa tabela, tá? Mas o estado, ele vai ser registrado pelo ID. ID estado. Ah, professor, mas para que eu vou criar o campo ID aqui igual a esse daqui? Isso aí depois eu vou explicar para vocês. Mas a gente precisa... para a gente poder relacionar. Senão a gente não consegue saber qual é o estado que esse contato ou que essa pessoa mora. Então, eu tenho que ter uma referência disso. Tá? Beleza. Data de nascimento. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Data, nascimento. É outro campo. Outro atributo. Sexo. É outro atributo. E observação. É outro atributo. Então, esses são os atributos que a gente precisa na tabela de contatos. Tá? O ID do contato. É uma coisa, ó. Int
Eu não vou colocar o parênteses agora, tá? Até porque ele falou que é desnecessário ali, então eu não vou colocar. Aí a gente vê o que ele fala. Not null, porque não pode ser nulo, tá? O que mais? Auto incremente, porque ele mesmo vai gerenciar o ID do contato. E primary key, porque é uma chave primária, que depois a gente vai entender para que serve essa chave primária. Vírgula. Nome. Varchar. Eu vou colocar aqui um varchar de 80, acho que é mais do que suficiente. Também not null, porque não tem como eu cadastrar um contato e pelo menos o nome dele não colocar. Tá? Celular. Também é um... Ah, não. O varchar tem que pôr. É obrigatório. É o int que ele falou que não é obrigatório. Tá? É o int. Varchar. O celular. Bom, o celular, eu vou colocar aqui um varchar de 15 aqui, né? Mas acho que até menos. Acho que nem sei quantos números tem o celular. Né? 9, 10, uns 12. Porque você precisa colocar, às vezes, a máscara. Parênteses, traço. Um atributo. Ah, não entendi. Então, aí a gente depois tem que entender o que a gente faz com os atributos multivalorados. Porque aí vai ter que fazer uns ajustes no banco. Tá? Nesse caso aqui, eu vou considerar que o celular não é multivalorado. Tá? Mas, quando tiver um multivalorado, eu já vou adiantar. A casa vai cair porque vai ter que criar mais coisas no banco. Tá? Mas não vamos falar disso agora. Senão a gente já se assusta e a gente nem sabe qual é o tamanho do bicho e a gente já está se assustando com ele. Bom, e-mail também é um varchar. Aí o e-mail vou colocar aqui também uns... Acho que 50 é mais do que suficiente, né? Dificilmente vai ter um e-mail maior que isso, eu acho. O ID do estado, eu vou guardar, vai ser uma referência da tabela de estados. Se na tabela de estados eu coloquei um int, ó, 8, aqui eu também vou colocar um int nele, ó, com o mesmo tamanho. Oi. É isso, eu estou considerando que a pessoa pode ou não colocar. Se você falar que no seu sistema o celular é obrigatório, você põe not null também. Ah, o e-mail também é obrigatório, põe not null também, entendeu? Não, eu não vou tirar o parênteses. Assim, poderia, mas eu não vou tirar. Por quê? Porque quando a gente criou a tabela de estado, eu coloquei um int 8. E ele criou int 8. Esse cara tem que ser exatamente igual a esse cara. Então eu não posso lá ter um int 8 e aqui, por exemplo, ter um int 6. Isso vai me dar problema no futuro. Então eu estou colocando um int 8 aqui. Vai estar isso. Esse campinho no futuro ele vai estar casado com o campinho da tabela de estado. Então ele tem que ser exatamente igual na tipagem dele. Eu não posso ter um int 8 aqui e um int 4 lá, ou vice-versa. Então já que eu coloquei lá, vou colocar aqui também. Tá? Então até para ficar tudo igual. Que mais? Tá. Lá eu coloquei também o not null, então aqui eu também vou ter que colocar o not null. Até porque eu não posso deixar esse camarada aqui sem ser preenchido. Data de nascimento. Data de nascimento, no banco de dados, a gente tem um campo, um tipo de dados chamado date. Tá? Que aí ele já cria como sendo o esqueminha da data, dia, mês e ano, aquelas parafernália toda. Tá? Sexo. O sexo, pessoal, eu vou guardar no banco um varchar
de 1. Porque eu vou guardar somente a letra. F para feminino, M para masculino, ou outras letras para outras opções. Então eu vou guardar somente uma letrinha. Oi. Sem problema. Isso, essas definições, né, por exemplo, o que vai ser not null, o que não é, isso é a regra de negócio que vai dar para vocês. De repente, o cadastro que você está fazendo, a data de nascimento, ela não é importante. Então, você deixa opcional. Ah, não, a data de nascimento é importante. Então, você vai e coloca um not null nela, que é para obrigar a digitação, entendeu? Sem problema. Tá? Isso é uma definição que você faz. O sexo, tá bom? O sexo, eu também enxergo que é um not null. Até porque lá no formulário, né, não vai fazer sentido eu deixar ele em branco, tá? Então, eu também vou colocar com not null. O cara vai ter que optar por uma das duas, ou 3, ou 4, ou 5 opções. Não importa as que eu colocar lá, tá? Observação. A observação geralmente é um campinho onde a pessoa digita bastante, tá? E aí fica meio estranho você colocar um varchar, tá? Até porque o varchar você define uma quantidade de caracteres. Campos que tem grandes digitação, a gente põe como text, tá? Porque aí o sistema, o banco de dados, ele permite aí, acho que 64, 65 mil caracteres que sejam digitados, entendeu? Se você colocar o varchar, você até pode, mas o varchar ele tem uma limitação também aqui para você colocar, então você não vai conseguir estender ele muito, tá? Então, no caso do MySQL, a gente coloca varchar para quando a gente estabelece um tamanho e text para quando a gente vai deixar isso aberto já num tamanho bem mais aprimorado aqui pelo banco, né? Vai permitir uma quantidade bem maior. Bom, teoricamente, pessoal, essas seriam as opções, tá? Porém, eu tenho que fazer mais uma coisa. Não adianta vocês me perguntarem agora, porque eu ainda não vou conseguir explicar isso para vocês. Mas, esse ID do estado, ele não vai ter que estar relacionado com o ID do estado da tabela de estado? Não é essa a ideia? Essa é a ideia. O porquê a gente depois vai discutir nas aulas de banco, que aí vai ter toda uma parte introdutória para a gente chegar a essa conclusão. Mas, se eu tenho que amarrar esse cara a esse cara, então eu tenho que escrever isso aqui. Ó. Eu vou colocar assim, ó. Constraint. Aí eu vou dar um nome para essa constraint, vou chamar ela de FK. Contatos. FK. Estados. Contato. Porque é uma amarração entre a tabela de estado e a tabela de contato. Então, esse aqui é um nome que eu estou dando. Linha de baixo. Foreign key. Aí eu vou dizer que o campo ID estado dessa tabela está interligado com a TBL estados no campo ID estado. Ah, professor, mas para que tem que colocar tudo isso? Pessoal, isso aqui eu tenho que explicar depois para vocês em banco. Tá? Vocês vão precisar ter a aula de introdução para isso, para vocês conseguirem entender. O que eu posso dizer para vocês agora é, isso daqui faz uma amarração entre esse campo e esse campo da tabela de estado, porque eles precisam estar relacionados. É aquela historinha do relacionamento lá que a gente fala bastante lá nas entidades. É que aqui a gente está fazendo um relacionamento na mão. Então eu preciso fazer essa amarração aqui. Tá? Então eu dou um nome para esse relacionamento. Eu digo qual é o campo dessa tabela que será relacionado com
qual tabela? Com a tabela de estados no campo ID estado. Tá? Então, isso aqui depois vocês vão entender melhor. Por enquanto, não tem muito como... Para eu explicar isso com detalhes, é umas 3 horas de explicação. Então, agora não é o momento da gente discutir isso aqui. Tá? Tudo bem? Ah, você fala onde? Não. Tá. Tá. Tudo bem, pessoal, aqui nesse create, ele ficou um pouquinho grande. Tá? Assim, não esquenta a cabeça com essa parte aqui, tá? Agora fica confuso, mas depois vocês vão entender. Vocês vão entender tanto isso daqui que eu vou passar depois exercícios para vocês. Vocês vão fazer isso aqui umas, na boa, acho que umas 70 vezes. Então, relaxa. Fiquem em paz, tá? Não, é sério, vocês vão fazer umas 70 vezes isso aqui, porque no final das contas, eu vou pegar todos os exercícios que vocês estão fazendo e vocês vão me criar toda a estrutura de banco, de todos os exercícios lá na frente. Fora aqueles que eu ainda vou fazer junto com vocês. Então, acho que umas 70, 80 vezes vocês vão fazer Create Table na aula de banco. Então, relaxa que... E sozinhos. Então, isso aqui vocês vão fazer naturalmente. Fiquem tranquilos, tá? Bom, vou pegar esse Create aqui. Vou rodar ele, vamos ver como é que dá. Ó, ele deu lá o amarelinho. Provavelmente é aquele int, ó, lá do estado, do ID estado, tá? Mas é que assim, como a gente tinha colocado ele na tabela de estado, então, cara, tem que colocar ele aqui também, tá? Mas ele criou. Vamos ver se ele criou? Show! Bem-vindo a banco. Ó, manda lá no grupo a gente ver. Show tables, ó. TBL contatos, TBL estados. Ah, eu quero ver como que ficou a tabela de contatos. Desk, TBL, contatos. Ó, bonitinho aqui como que ele ficou, ó. Tá? Todos os atributos com seus tipos de dados, aquilo que é not null e aquilo que não que é not null, a primary key, esse mu que é de multivalorado, que depois vai responder a pergunta do Ricardo lá do celular. Já dá para ter uma ideia do que vai acontecer com esses campos. E o autoincremento, que foi aqui o ID contato. Então, ó, criou bonitinho, tá tudo zeradinho, tudo perfeito. Vamos lá, bugs. Mandem os bugs, hein? Manda. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada nos bugs. Ah, meu Deus do céu. Primeiro deixa eu ver o erro. Deixa eu ver... Incorrect foreign key. Incorrect foreign key. Ó, na tabela de estados... Ah, então, ó, as referências você escreveu errado, Ricardo. Tá faltando isso aqui, ó. Você só colocou o nome da tabela, mas você não especificou com qual campo que vai estar interligado. Vai lá. Manda o print do erro, meu Deus. Tá, manda o print de novo, Ricardo. Mas manda para eu conseguir ler o erro, tá? Eu tenho que ler o erro para entender. Ai, meu Deus, vou te falar esses moleques.
Marcolino. Incorrect column specifier for column nome. Cara, tem alguma coisa errada na coluna do nome. Você pôs a vírgula aqui, pôs aqui o varchar, pôs o not null, escreveu certinho. Já dá uma olhada aí. Não, no ID, né? Mas no nome não. Ah, tá. Então você já se virou aí. Tá. Deixa eu ver o erro do Ricardo aqui, meu Deus. Fired to add the foreign key. Ah, achou aí já? Tá, então beleza, ótimo. Perfeito. Confere lá. Oi, ô Vinícius. Então, isso é uma coisa que, assim, que acontece? Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão de maiúsculo e minúsculo, tá? Por exemplo, se você criou a tabela, que nem no meu caso aqui, deixa eu ver aqui, ó, eu até pequei aqui, porque eu coloquei o E maiúsculo e eu não tinha colocado. Mas assim, se você criou a tabela com alguma letra maiúscula, você tem que colocar também aqui. O campo, também, se você criou o campo com letra maiúscula, você tem que colocar. Como a gente está trabalhando no Windows, o Windows é uma mãe. Então, que nem no meu caso aqui, era para ter dado errado, porque eu escrevi estados com E maiúsculo, mas na hora de eu criar a tabela, eu criei com E minúsculo. O Windows, ele corrigiu isso, porque o Windows ele não tem problema de caractere maiúsculo e minúsculo. Se você estiver rodando uma SQL no Linux, isso aqui está errado. Porque no Linux o maiúsculo é diferente do minúsculo. Então aí você vai ter grandes problemas com letras maiúsculas e minúsculas. Sugestão: adota um critério e esse critério você usa sempre. Da forma que você escrever, é a forma que você vai escrever sempre. Tudo bem, Vinícius? Tá, então tem que tomar cuidado. Foi isso que você perguntou, né? Foi o que você escreveu aqui ou o comando aqui você fala? Não, peraí, mas o BO tá aqui ou tá no comando? Ah, perfeito. Não, tranquilo, você que reparou. Não, então esse que é o detalhe. Por a gente estar fazendo isso daqui no sistema operacional Windows, mesmo eu tendo colocado, ó, eu errei. Eu vi agora, eu errei. Porque eu coloquei a letra de TBL estados com E maiúsculo, mas na hora de criar, eu criei com ela minúsculo. Então, assim, se eu rodar esse script no Linux, ele vai dar erro nessa linha. Ele vai falar, olha, não consegui encontrar a tabela TBL estados. Mas existe, tá aqui, ó, tô vendo ela aqui. Só que ela tá com E minúsculo e aqui tá maiúsculo. Isso dá diferença, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Oi, Pedro. Isso, esse amarelinho deve ser por causa do int, ó, que a gente colocou esse int 8 aqui, ó. Que é o que já tinha acontecido antes, normal. Se você der um show tables, você vai ver que a tabela deve ter sido criada. Se você der um desk na tabela de contatos, vai aparecer a estrutura da tabela para você. Ok. Tudo bem? O restante aí da galera? É. A gente se perde um pouquinho. Normal. Bom, se vocês não
Se proliferaram aí no chat é porque deve ter dado certo aí essas coisas. Senão vocês já tinham mandado aí mensagem. Deixa eu ver no WhatsApp aqui, também não chegou nada. Beleza, tá tudo certo por enquanto. Então tá bom. Bom, galera, então beleza, tá? Nós criamos a nossa estrutura, tá? Tá aqui a criação das tabelas, tá? Depois a gente vai fazer mais algumas coisinhas aqui. Minha sugestão para vocês, salvar esses scripts. Até porque, assim, se por algum acaso vocês forem mexer na máquina, tiver que apagar, instalar de novo o MySQL, ou você está fazendo aí, vai fazer lá no acesso remoto lá no Senai, ou está fazendo no Senai e depois consertou a máquina, vocês só pegam esses scripts aqui, ó, cola ele aqui no carry, aí não seleciona nada, é só clicar aqui no raiozinho que ele vai executar todos de uma vez só, tá? Então, como a gente já foi executando um por um, e a gente já foi corrigindo os bugs, se a gente pegar um banco vazio e rodar esse script aqui, ó, ele vai criar tudo automaticamente pra gente, tá? Então, sugestão, salva. Como que a gente salva aqui? Acho que dá para dar um Ctrl S aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai salvar esse script aqui, ó. Eu vou salvar ele lá dentro do Champ, na pastinha do projeto. Até porque se eu precisar recriar alguma coisa, apagar alguma coisa, eu já tenho o script em ordem. Tá? Então eu vou criar aqui, ó. Até vou criar uma pastinha aqui, ó. Criar uma pastinha. Vou chamar essa pastinha de script SQL, tá? Script SQL. E aí vou deixar aqui dentro guardado, tá? Pode ser que amanhã ou depois a gente precise. Nome. Estrutura do BD. Eu coloquei junto com a pastinha do projeto que a gente está fazendo, a pastinha do CRUD. Criei uma pastinha chamada script SQL e aí eu vou salvar lá dentro esse arquivinho. Tá bom? Aí é só salvar, tá? Fica como um backup. Se precisar criar de novo, precisar estruturar de novo, tá ali salvo. A gente abre aqui e só mexe naquilo que a gente faz. Uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Isso acho que é uma dica muito boa. Quando vocês estiverem trabalhando nos projetos de vocês, oficiais, é bem provável que vocês vão abrir o banco milhares de vezes, vão fazer um script, vão criar uma tabela, vão fazer um relacionamento. Tudo que você fizer, salva. Né? Você pode abrir quantas abas você quiser aqui, salva. Cria uma pastinha dentro do seu projeto e deixa todos os scripts que você fez no projeto todinho. Porque em algum dia você vai precisar falar, puta, eu precisava mexer num script. Onde que eu tenho? Ah, é legal, eu tenho ele salvo. Você abre, acha ele, já modifica, executa, entendeu? Então é uma dica para vocês, tá bom? Legal, pessoal. Tá aqui. Por enquanto é isso que a gente precisa. Bom, eu vou minimizar aqui. Oi, pode falar? É só o nome, o ponto .sql, acho que o próprio Workbench já coloca para você. Tá? Bom, eu vou minimizar um pouco aqui o Workbench, tá? Eu já criei a estrutura que eu precisava, tá? E agora nós vamos lá para o PHP, tá bom? Vamos aqui para o nosso projeto. Aqui no PHP, pessoal, assim, ó, como a gente está chegando aí já quase no finalzinho da aula, eu vou fazer isso local. Depois, na próxima aula, eu já vou segmentar isso para uma outra pasta. Até para a gente ficar mais organizado dentro da nossa programação. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó, com vocês? Primeira coisa, a gente vai criar a conexão com o banco de dados. Tá? Então, a gente precisa criar a conexão com o nosso banquinho. Para a gente criar aí essa conexão, pessoal, eu já vou fazer agora aqui com vocês. É bem rapidinho, não é nada fora do comum, então dá para a gente fazer isso com uma certa tranquilidade. Tá? Até para a gente testar e ver se pelo menos
né? A gente está conseguindo acessar o banquinho de dados, tá? Eu não vou nem criar função, tá? Vou criar aqui direto a programação, depois a gente cria uma funçãozinha para deixar mais organizado. Bom, eu vou criar aqui, ó, algumas variáveis, tá? Eu vou abrir aqui, ó, PHP, tá? Eu vou criar aqui algumas variáveis aqui para mim. Então, vou criar aqui, ó, server, vai ser uma string, e eu vou iniciar ela em null. Eu preciso informar o user, ou seja, qual é o usuário, né, que eu vou me logar no banco de dados. Eu preciso da senha, que é o password, tá? Que eu vou ter que me logar no banco de dados, né, faz parte da conexão. E eu vou precisar do database. Então, database. Tá? Para eu criar uma conexão com o banco, eu preciso dessas 4 informações, né? Dessas 4 variáveis aqui, diga-se de passagem. Tá? Deixa eu colocar aqui um comentário. Variáveis para conexão com banco de dados. Provavelmente essas variáveis depois a gente pode até criá-las como constantes, tá? Por enquanto eu não vou fazer isso, vou deixar elas assim até para a gente fazer um teste que está no finalzinho da aula. Mas provavelmente na outra semana aí a gente vai segmentar um arquivo, vai criar um arquivo de variáveis, que nem vocês estavam fazendo lá no projeto. E aí isso aqui provavelmente vão ser constantes, porque isso aqui são coisas que não vão mudar, tá? Mas por enquanto eu vou deixar elas nesse formato aqui. Tá. Server, eu já vou guardar aqui nela, ó. Já vou guardar aqui o caminho do servidor, tá? Então, o meu banco de dados está onde? No nosso caso, ele está local. Então, vai ser localhost. Se você tivesse o banco de dados numa outra máquina, aqui você colocaria o IP da máquina, tá? Onde está o banco de dados. User, a gente vai logar por enquanto como root, tá? Que é o usuário administrador do banco. Até porque a gente nem tem outro usuário ainda, então eu vou usar o root. Senha. Aí é a senha que eu pedi para vocês colocarem. Ou que vocês colocaram na instalação. No meu caso aqui, no meu, é BCD127. Tá? Nome do database. Bom, o nome do database, pessoal, é esse cara aqui que a gente criou. Então, copia ele, para não ter erro de digitação. E aí a gente já atribui ele aqui. Tá? Então, essas são as informações que eu preciso para eu criar a conexão com o banco de dados. Tá? Para eu poder estabelecer a conexão com o banco. Tá? Para a gente estabelecer a conexão com o banco, pessoal, é assim. Eu tenho 3 formas de fazer a conexão com o MySQL. Tá? Eu vou mostrar uma das formas aqui, e aí na próxima aula, depois eu explico com mais cautela para vocês. Que aí eu vou comentar um pouquinho sobre as outras 2 formas. Tá? Então, para a gente fazer a conexão com o banco, eu vou usar uma função chamada de mysqli_connect. Então, o próprio PHP nativo já tem uma função que ele já faz a conexão com o MySQL. Tá? Ah, professor, mas se eu não estiver usando o MySQL, estou usando, por exemplo, um SQL Server. Aí você não vai conseguir usar o MySQL. Aí você vai ter que fazer por uma outra forma que eu vou depois comentar com vocês. Como a gente vai usar o MySQL e o PHP é de origem Linux, enfim, então já existe aqui uma biblioteca, né, para fazer essa conexão. Então é mais fácil, tá?
Para eu poder fazer a conexão com o banco, eu preciso informar para essa função do MySQLi 4 parâmetros. São eles: o server, ou seja, qual é o servidor que eu quero conectar, qual é o usuário que eu vou logar no banco, qual é a senha que eu vou estar utilizando para me autenticar e qual é o database. Ou seja, pessoal, se vocês analisarem, ó, deixa eu tirar aqui um pouquinho o CSS, isso aqui é uma função. Então, em algum lugar do PHP existe uma função chamada MySQL Connect, e que aí você passa esses 4 parâmetros e essa função executa a conexão com o banco. Basicamente é isso, tá? Essa função, ela retorna para a gente a conexão com o banco. Então, eu vou ter que ter uma variável aqui, ó, chamada de conexão. Então, eu vou guardar nessa variável o return dessa função. Tá bom? Isso daqui cria a conexão com o banco de dados MySQL. Só isso. Só essa linha aqui para você se conectar no banco. Tá? É lógico que a gente vai melhorar, né? Depois a gente vai criar um arquivo, a gente vai criar uma função, essa função ela vai ser chamada toda vez que eu quiser estabelecer a conexão com o banco, então ela vai dar um return, então a gente vai dar uma padronizada melhor nisso, tá? Mas por enquanto, ó, eu vou colocar ela aqui local, até para a gente poder testar. Se você salvar e você der um atualizar aqui, ó, opa, tá, ele provavelmente deve ter dado um errinho aqui na tela, tá? Esse errinho que ele dá aqui na tela, pessoal, de vocês também deu? Deu, né? Tá. Isso aqui não é um erro do PHP. Oi? Tá. Esse erro aqui, ó, que ele dá, que ele não consegue encontrar o cliente e tal, é um errinho bem clássico que acontece em algumas versões do MySQL, tá? Por isso que às vezes eu acabo pegando algumas versões anteriores, tá? Isso daqui acontece por quê? Porque o MySQL, ele, quando a gente instala ele provavelmente está configurado para não receber conexões externas pelo usuário root. Então, ele bloqueia isso, tá? Para a gente poder resolver isso, a gente vai ter que rodar um script aqui no banco, tá? Eu acho que eu não tenho esse script aqui agora. Deixa eu tentar pegar ele aqui na internet, que é bem facinho, para ver se a gente já consegue resolver ele, porque não dá para lembrar ele de cabeça. Ó, vou copiar aqui, ó, esse errinho. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o comando. Tá, deixa eu ver se é esse script aqui que a gente precisa. Acho que deve ser esse aqui. Vou rodar aqui no meu primeiro para testar, aí se funcionar eu já caminho para vocês. Ó. Alter user, root, localhost, identified, MySQL native password pela senha bcd127. Deixa eu rodar ele aqui primeiro. Rodou bonitinho. Deixa eu atualizar aqui. Ó, já era. Tá? Então, para que você consiga liberar o MySQL, o root, o usuário root, para que ele possa aceitar, né, a conexão de uma aplicação externa, você roda esse comando aqui, ó, tá?
que aí ele meio que dá uma ativada, né, na senha e ele deixa essa senha com esse usuário para você poder acessar ele externamente, tá? Senão ele não vai deixar você acessar, não. Aí você tem que criar um usuário, dar permissão para esse usuário e esse usuário você colocar lá, entendeu? Como a gente ainda não vai criar usuário aqui no banco, então a gente libera o root para acesso externo. Vou pegar esse comando aqui, ó, e vou colocar no chat aqui para vocês. Aí vocês executam aí no de vocês, ó, tá aqui no chat. E vou mandar também no Zap, lá no grupo. Isso, quem criou a senha diferente, aí põe a senha aqui que vocês colocaram. Quem colocou BCD127, só jogar aqui que vai dar certo. Testa aí e vê se funciona. No meu aqui rodou, né? Rodou direitinho e funcionou. Uma vez só. Você só vai rodar esse comando quando você instalar o MySQL a primeira vez. Porque por default ele vem para fazer esse bloqueio. Quando você rodar esse comando uma vez, ele já automaticamente libera o usuário root para acesso externo. Então não vai precisar rodar mais. Não, não. Só se você desinstalar o MySQL e instalar de novo. Entendeu? Não tem problema. Você pode criar agora 500 databases aqui. Enfim, enquanto você não remover o banco e não instalar ele de novo, o root é o usuário. Root é o usuário. É o usuário administrador do banco. Entendeu? Isso. Exatamente. Todo MySQL, todo banco, né, MySQL, enfim, ele vem com o usuário root. Tá? É como se fosse um usuário default. E aí aqui a gente está falando para que esse usuário possa ser acessado por um localhost, né, de uma requisição localhost que a gente tem aqui, entendeu? Aí ele libera, senão ele não libera. Só que isso só... Fala aí. Então, isso só acontece com as versões mais atuais do MySQL. Então, se você já tiver uma versão mais antiga do MySQL, isso aqui não acontecia antes. Antes já vinha liberado. Agora não. Agora, por uma questão de segurança, isso aqui já vem bloqueado. Entendeu? Sim, se você tiver um usuário aí, por exemplo, chamado Michael, um exemplo, você criou aí, vamos supor, você vai ter que colocar o nome do usuário que você tem e dar permissão para ele ser acessado via localhost. Aí é o mesmo esquema, aí você vai colocar a senha caso você tenha colocado uma senha diferente. Então esse comando aqui é para você liberar o usuário do MySQL para que ele seja acessado via localhost. Ou seja, acessado por uma aplicação local. Entendeu? Fatal error, call undefined function. Você escreveu MySQL connect errado. Faltou o i aqui, ó. É MySQL i. I. Você esqueceu do i. Isso é o nome da função, MySQL i. É que existe uma biblioteca chamada MySQL e existe uma biblioteca MySQL que é mais avançada, tem mais recursos. Então a gente usa a MySQL i, que é a versão mais atualizada dessa biblioteca. Tá, mas é o mesmo erro? Olha, eu acho que não. Aí agora aqueles dois erros, você roda esse script aqui que eu mandei no chat e vai... Isso, você coloca e clica no raio, que é para você executar.
Não, porque ele vai dar um monte de erro, porque ele vai tentar criar a tabela que já existe, né? Não. Você seleciona que é para ele executar só esse comando aqui. Testa lá. A Karina falou que dela não foi. Qual é o erro, Karina? Manda aí no chat. Deu certo? Ó, deu certo? Ótimo. Qual que é o erro, Karina? Agora foi, tinha esquecido de executar. Ah, então perfeito. Excelente. Galera, assim, ó. Entre aspas, né? Você fazer uma conexão no PHP com MySQL é a coisa mais fácil que tem. Tá? Basicamente é só essa linha. Tá? Essas variáveis aqui eu estou criando para poder deixar o troço mais organizado. Mas se eu já colocasse aqui dentro todos os parâmetros, uma linha só eu já faço a conexão. Então é simples. Tá? Agora, a conexão funcionando, agora que a gente vai começar fazendo a integração entre as coisas. Porque aí a gente vai ter que fazer o quê? Pegar o que for digitado nas caixas de texto e enviar para o banco de dados. Tá? E aí eu vou ter que ensinar vocês como fazer isso. Depois, pegar do banco de dados e jogar na tela. Pegar da tabela de estados e listar aqui, ó, dentro do objeto select. Então, ou seja, agora que a conexão já está pronta, a gente só vai dar uma incrementada nela na próxima aula. Agora é fazer realmente as manipulações com o banco. Tá? Então é agora que a gente realmente vai começar a usar o que vocês já aprenderam de PHP com coisas novas aqui para a gente estruturar. Mas isso a gente vai fazer a partir da próxima aula. Hoje a gente já chegou aí na reta final, tá bom? Na próxima aula a gente segue daqui, tá? A gente ajusta isso e a gente já começa a manipular os dados dentro do banco. Oi, Vinícius, pode falar. Deixa eu parar aqui a gravação. Fala aí.